Será que a forma como lidamos com as nossas emoções diz muito sobre a nossa personalidade? Ou ainda, o quanto isso afeta nossa saúde física? Como podemos ter um melhor enfrentamento das nossas emoções? Esse vai ser o nosso assunto no Viva Bem. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. E para ensinar um pouco mais como lidar melhor com esse turbilhão de sentimentos, eu tenho o prazer de receber a mestre e doutora em neurociência, Elisa Cossasa. Obrigado, Elisa, pela sua presença. Eu que agradeço muito o seu convite. E é uma oportunidade de a gente falar de alguma coisa que afeta todos os dias das pessoas, as emoções. E esse livro justamente tem esse papel de ajudar as pessoas a lidar melhor com as emoções. Então, é Emoções Como Lidar, da editora Manoli. E esse exemplar é seu. Obrigado. Adorei. Ó, fica a dica. E aí, agora a gente vai começar esse papo, porque eu tenho muita dúvida sobre esse assunto. Como lidar com as emoções, né? Eu tendo a acreditar que cada um de nós tem um tipo de marca registrada, vamos dizer assim, da maneira como a gente lida com isso. Umas pessoas mais explosivas, outras pessoas menos explosivas, umas pessoas que deixam se abater mais, outras que são mais otimistas. E a pergunta é possível mudar ou regular a maneira como a gente lida com os acontecimentos? Olha, Márcio, em primeiro lugar, eu adorei que você usou o termo regular as emoções. Porque quando a gente tem aquela ideia de controlar, ou seja, fazer uma coisa assim coerciva, né, nos obrigarmos a agir de uma determinada maneira, isso não vai funcionar, ou não vai funcionar por muito tempo, ou ainda pode te adoecer. Tá. Existem alguns estudos, por exemplo, do Gross, que é um grande pesquisador na área de emoções e da fisiologia das emoções. Ele tem um experimento clássico em que ele passa uma série de vídeos, né, de situações desagradáveis e tal. E aí um grupo de pessoas ele pede para tentar suprimir as emoções. E o outro grupo para tentar lidar, do tipo assim, é um vídeo, né, talvez não seja algo assim tão real, assim, a pessoa tentar manejar de alguma maneira. Aquelas pessoas que tentavam suprimir, elas não só aumentavam a frequência cardíaca, mas aumentavam também a pressão arterial, além de toda a tensão no corpo. Quer dizer, você está fazendo mal para você quando você simplesmente tenta suprimir uma emoção. Tá? Então, o que seria ideal? O ideal seria a gente justamente se treinar para conseguir manejar melhor essas emoções a partir da forma como nós somos, né? Claro que existem traços de personalidade, como você mesmo comentou, mas a gente pode aprender a manejar melhor as emoções, seja qual for este traço. Então, se eu conseguir conhecer um pouco mais o meu mundo emocional, saber, por exemplo, qual é a minha base de dados emocional, né? Então, o que eu chamo de base de dados emocional? Eu estou chamando de todo o meu histórico emocional. Como é que eu lido com determinadas situações? Eu tendo a explodir, por exemplo, ou eu tendo simplesmente a me calar e entristecer. Eu preciso conhecer quais são esses padrões que estão nessa base de dados emocional, porque isso vai me ajudar a perceber quando a emoção está surgindo e falar, peraí, não, como é que eu posso responder melhor nesse momento? Né? Então, assim, é um processo que acontece enquanto a emoção surge. Ela surge, eu percebo que ela surge, eu olho para a situação e eu tenho uma oportunidade de escolher como responder emocionalmente. É claro que isso exige treinamento, como você mesmo tinha usado o termo, treinamento. A gente faz treinamento físico e acha isso muito natural, mas nos treinarmos emocionalmente, o processo de autoconhecimento, tudo isso vai nos ajudar a lidar melhor com as emoções. Você falou em autoconhecimento e eu quero pegar daí. É fundamental você ter esse autoconhecimento, reconhecer que algum tipo de atitude está te desagradando e eventualmente desagradando os outros. Então, o primeiro passo, ele parte desse reconhecimento de uma reação que talvez não esteja fazendo bem para você e nem para os outros. E a partir do reconhecimento, você passar por um processo de autoconhecimento para, por exemplo, a pessoa é colérica.
é nervosa, reage rápido. Mas ela, na hora que ela vai fazer ali o padrão dela de autoconhecimento, ela percebe que ela é assim em determinadas situações, não são em todas, né? E aí vem esse processo de autoconhecimento. Esse é o primeiro passo? Sim, e eu posso dizer que esse processo de autoconhecimento, ele inclusive é mais amplo. É um processo que ocorre durante a vida e que não apenas treinamentos podem te ajudar, mas você fazer uma psicoterapia, uma análise, né? Então, é um processo constante. O que eu acho muito interessante sobre a nossa vida emocional é que os desafios nunca são idênticos, mas a gente pode reconhecer padrões e, a partir do reconhecimento desses padrões das nossas respostas, nós podemos aprender a modular como vamos responder. Pode dar aquela vontade de gritar com alguém que você percebe que está te ofendendo. Mas naquele momento você fala assim, nossa, mas será que isso é o melhor mesmo? Talvez seja melhor eu dizer agora, olha, eu acho que eu não estou me sentindo bem nessa situação agora. Eu prefiro sair um pouco, esfriar a cabeça, daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos lá, eu entendo isso. E aí eu penso assim, a pessoa tem um padrão, né? Então, vamos supor, ela sempre explode, ou enfim, tem ali algum tipo de padrão. É errado eu afirmar que, por mais negativo que seja esse padrão que essa pessoa tenha, alguma recompensa ela deve ter, porque se ela repete por tanto tempo, alguma coisa faz ela voltar para esse ciclo. Sim. Como reconhecer isso? Dá uma sensação, talvez, de vitória na hora que você grita e o outro se cala. Né? Mas se você começar a perceber o prejuízo que você está causando a você mesmo e ao seu redor, né? Porque o prejuízo é seu também. Certamente você não é uma pessoa que deve conseguir formar bons vínculos se você vive explodindo e assim por diante. E é importante também notar, e é uma das coisas que eu tenho um capítulo só sobre isso no livro, escrito pelo psiquiatra Cândido Moreira, quando o desequilíbrio emocional se torna transtorno mental. Então, a gente também precisa perceber se aquela pessoa que explode com frequência, ela não precisa de um cuidado maior, né? Talvez não só de um psicólogo, mas também tomar medicação, né, psiquiátrica. E isso é uma coisa que, felizmente, nós podemos falar cada vez mais, inclusive nos ambientes de trabalho, né? Porque o estigma da doença mental, em especial nesse Setembro Amarelo, ele vem sendo quebrado aos poucos. Então, hoje em dia, as pessoas se sentem mais à vontade para falar sobre transtornos mentais, saúde mental, bem-estar, nos seus ambientes de trabalho, com os amigos e assim por diante. Como você falou, só a consciência ela não vai ser suficiente para mudar um comportamento. Você precisa fazer esse treinamento e ajuda profissional, ela é muito importante. Inclusive, uma das coisas que eu acho muito importante das pessoas pensarem sobre a necessidade realmente de um cuidado profissional é o prejuízo que esse comportamento está causando na sua vida diária. Isso tem prejudicado o meu desempenho no trabalho, os meus relacionamentos em casa, com familiares, meu sono, né? Meu apetite, inclusive. Muitas vezes a pessoa, depois de um rompante desse, ela não consegue nem comer ou vai comer demais, né? Então, se há um prejuízo nas suas atividades diárias, na forma de você ser no seu dia a dia, é hora de você realmente se questionar se vale a pena ir para um psicólogo, psiquiatra, um profissional de saúde mental. E cada vez mais isso é visto com naturalidade. Eu acho que isso é muito importante. Eu costumo dizer que a gente não divide a saúde em caixinhas. Por isso, no nosso Saia do Sofá de hoje, eu quero falar com a Joana sobre o que ela trouxe de atividade física que eu tenho certeza que vai melhorar a nossa regulação das emoções. Que
delícia poder conversar sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, poder ter um olhar para dentro da gente, né? Por isso, Saia do Sofá de hoje é para lembrar que você pode e deveria de verdade fazer pausas durante o seu dia. Pausas que eu digo momentos para você não olhar o seu celular, não olhar seus e-mails, não falar com ninguém, ficar no seu canto, olhando para o nada, ou quem sabe para o céu azul, ou quem sabe para a parede, mas é um momento de silêncio, um momento só seu, para você se escutar. Um momento tão silencioso que você vai conseguir ouvir as batidas do seu coração. Isso parece besteira, mas é realmente importante para a gente sair um pouco da correria do dia a dia, dar uma relaxada e ficar só com a gente mesmo, em paz. E não precisa muito, apenas alguns minutos já podem fazer uma grande diferença na correria do seu dia. E você, Márcio, gosta de fazer pausas? Aposto que as suas são cheias de cachorro em volta. Com certeza, Joane, tenho certeza que a Elisa concorda comigo e eu principalmente, se eu tenho essa pausa cercada pelos meus cachorros. Elisa, a atividade física, ela consegue modular tudo isso. As pausas também. Eu ainda junto minha pausa com brincar com os meus cachorros. Qual a importância? Não só da atividade física, mas também desses momentos de relaxamento e até dos pets. Sim, a gente pode começar falando da atividade física. Hoje em dia, eu percebo que a atividade física ela é indicada pelo menos para os transtornos mentais não equivalentes, como ansiedade e depressão. Faz parte do tratamento a pessoa fazer atividade física com regularidade. Assim como a medicação, a atividade física faz parte do tratamento. Exatamente. Então, entenda que a atividade física ela tem todos os benefícios físicos, mas também mentais, né? E emocionais. É claro que se você estiver fazendo atividade física, você vai ser menos propenso a explodir, porque você está lá com as suas endorfinas, né? Você está mais relaxado e a percepção de relaxamento vai fazer com que a gente tenha uma outra qualidade de resposta emocional. Um outro aspecto são as pausas e a gente percebe que eu tenho feito alguns estudos sobre o papel de pausas mais breves do que meditações longas. As meditações, sem dúvida nenhuma, mais longas ajudam, mas se você conseguir instituir no seu dia a dia pequenas pausas, né, do tipo eu paro, respiro um pouco, percebo como eu me sinto. A gente sabe, eu tenho alguns estudos que a gente já aplicou um protocolo de 3 minutos e 20 segundos de pausa e isso muda o estado emocional. Né? A gente aplicou já em mais de um estudo esse protocolo e a gente percebe que isso é o suficiente para a pessoa se acalmar. Hoje... Ou, pelo menos, para ela se perceber. Se ela não estiver calma, pelo menos ela vai perceber que não está. E isso muda a possibilidade dela responder emocionalmente. Vamos lá, dois aspectos aqui. Acho que inconscientemente eu fazia isso desde pequeno. Né? Que minha mãe falava, Márcio, você estuda 20, 25 minutos e para 10 minutos, 5, e aí volta a estudar. Isso não pode fazer bem. E para mim fazia muito bem. Né? E a outra coisa que eu quero trazer para os dias de hoje você falou em fazer pequena pausa. A pessoa vai fazer uma pequena pausa, ela pega o celular para ver Instagram. Ela está conectada o dia inteiro, ela está recebendo informação o dia inteiro. Qual a importância dessa pausa? Ser pausa mesmo, e não ser uma pausa de pegar e consumir algum outro tipo de informação. A diferença está no nível de estimulação que você tem. Né? Quando você está numa tela, você está sendo estimulado, então você não está descansando. Você pode até estar se distraindo, o que também tem o seu benefício, tá? Eu não sou daquelas pessoas que vão execrar as mídias sociais, né? Porque muitas vezes uma pequena distração durante o dia também é interessante. Benéfica, né? É benéfica. Em especial, dependendo do algoritmo que você cria para o seu Instagram ou para outras mídias sociais, né? Se você vai sempre atrás de notícias vamos dizer assim, sobre catástrofes, polarização, conflitos. É claro que na hora que você abrir ali, você vai se sentir mal. Mas se o seu algoritmo está voltado para o bem-estar, você vai ter uma distração positiva.
Então, eu acho que isso é um outro aspecto bastante importante. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava um dia, Valdir Barbante, preciso trazer esse cara aqui, sempre cito ele. Ele falava, um dia vocês vão entender que uma coisa é você não contrair o músculo, outra coisa é você relaxar. É muito diferente. E na época a gente não entendia e hoje a gente entende perfeitamente. E tem uma questão que até a Joana trouxe ali no Saia do Sofá, que é a questão dos cães ou de algum tipo de pet. E aí eu vou trazer para a felicidade, né? Uma vez um médico chinês virou para mim e falou assim, primeira coisa, se você quer viver melhor, é você tentar entender a diferença entre felicidade e prazer. Então escreva as coisas que te dão felicidade, escreva as coisas que te dão prazer. E me traz daqui uma semana. Eu levei para ele, realmente a lista de felicidade era bem pequenininha, de prazer era bem maior, e a de felicidade eram coisas que não custavam praticamente nada, que era ficar com os meus cachorros, estar com a minha família, jantar com os meus amigos sexta e sábado, né? Você tinha essas coisas que tinham muito mais a ver com relação ou com coisas como ficar com meus cachorros. Qual o benefício para a saúde emocional de você, por exemplo, ter um pet, ter um cachorro e ter um momento dedicado com ele? Olha, eu acho que posso falar bastante do assunto, porque além de ter adotado 4 cachorros que estão lá comigo no meu dia a dia, eles dormem comigo, inclusive, tudo, é uma bagunça, né? Eu também tenho ajudado uma ONG, né, de resgate, etc. Eu acho que tem um aspecto, primeiro, da troca de amor incondicional. Muito. E nós ficamos mais felizes quando nós podemos fazer algo para alguém do que quando recebemos alguma coisa e usamos para nós. Tem alguns experimentos que mostram isso, inclusive, né? Então, essa questão de você se sentir útil com um propósito são uma das bases para a felicidade, para uma boa vida, né? Eu estou começando justamente a ler um livro sobre a boa vida e de um pesquisador da Universidade de Chicago, e ele fala justamente a questão da felicidade, né, a busca da felicidade, que envolve os relacionamentos, e isso já é muito bem estabelecido, busca de propósito, ou propósitos, né? Porque à medida que nós vamos amadurecendo, também esses propósitos vão mudando, né? Vão mudando, né? E ter uma vida psicologicamente interessante. Olha que legal. Geralmente se fala de uma boa vida relacionada à busca de felicidade e à busca de um propósito. Mas ter uma vida interessante é outro fator que nos pode fazer ter um pulo do gato nessa questão da boa vida. Você sabe que eu gosto muito, você citou aí, ser útil. Quando você se sente útil, aquilo te faz muito bem. Melhor do que quem você está ajudando. Pode ter certeza, eu concordo. Isso é muito empírico, sim, mas eu concordo muito. E aí, eu quero ir para as ruas agora para saber se um corpo forte, um corpo fisicamente melhor preparado, pode ajudar a lidar melhor com as emoções. Mito ou verdade? É mito ou verdade? Olha só, Márcio, será que isso é mito ou verdade? Bora para as ruas ver o que o pessoal anda falando. Cuidar do corpo tem tudo a ver, porque na terceira idade, que é onde eu estou entrando com 70 anos, você tem que ter mobilidade, você tem que ter disposição. Então, se você se exercita, você dorme melhor, você combate a ansiedade, você tem uma vida mais tranquila e mais longa, porque a gente quer ficar aqui enquanto puder, tá certo? Com certeza. Você percebe a melhora imediata no seu dia a dia, na sua vida, quando você começa a praticar exercício, começa a estar mais ativo, né? Com certeza nossa cabeça melhora de imediato, assim. Bastante. Quando você está muito estressado, assim, por exemplo, no meu caso, você faz uma boa caminhada, corre, acaba suando, aí dá aquele pico de adrenalina, aí você dá aquela relaxada depois. Para mim é muito bom. Já dizia os latinos, mens san, corpore sano. Quando a mente está boa, o corpo também está bem.
Aliás, muitas doenças surgem a partir do psicológico, da cabeça, né? Yo creo que depende tipo la templanza de una persona también y también cómo va su día, ¿no? Dependiendo, porque hay veces que yo también estoy un poco mal y tipo no quiero que nadie me hable, pero no soy violento, ¿no? Pero hay veces que tipo necesito que nadie me moleste, entonces tipo digo, necesito espacio, tranquilidad. Pero hay veces que las personas están muy pesadas y me sacan un poco y tipo tengo que reaccionar un poco más límite. O sea, pero trato de controlarme sempre. E a rua nunca decepciona, tem opinião de tudo que é jeito. Mas bora tirar essa dúvida aí do estúdio com a neurocientista Elisa. É isso aí. Mito ou verdade, Elisa? Olha, eu não... veja bem, uma coisa é você fazer atividade física pensando na estética e fazer atividade física para você se sentir melhor e ser mais saudável. Então, eu vejo que se você faz para você se sentir melhor e mais saudável, sem dúvida nenhuma, você vai estar contribuindo com a sua saúde mental. Agora, se você estiver fazendo essa atividade física com um desafio, sempre como uma coisa, uma barreira a ser extrapolada, com estresse, talvez não seja esta a maneira de te levar a uma melhor saúde mental. Então, para que possa levar a uma melhor saúde mental, ela não pode estar tão ligada à performance, porque aí a gente começa a lembrar até dos atletas, né? E o quanto você pode ter um overtraining, ou mesmo sem overtraining, mas aquilo começar a ser um problema para você. Mas eu vejo que para a sua saúde mental, é muito importante que exista um prazer, você sinta que o seu corpo está melhor, a sua saúde está melhor, saúde física e saúde mental também. Muito bacana. Agora, o que eu percebo nos dias atuais? E eu não quero nem dizer que o passado era melhor que o presente, nada disso. Mas eu percebo que atualmente existe muita pressa em se conquistar absolutamente tudo. Talvez porque a gente está num meio ambiente onde as respostas são praticamente imediatas, né? Agora, na era da inteligência artificial, então, qualquer dúvida, no seu bolso, você tem a resposta com muita exatidão. Só que a vida, ela não tem essa mesma velocidade, né? É um processo ali de promoção de um trabalho, uma relação pessoal que você vai construindo, tudo isso leva um tempo, leva a frustração, leva muitas vezes a você ir repetindo e ter um processo mais longo. Mas como muitos estímulos no nosso meio ambiente têm uma resposta imediata, talvez as pessoas transfiram e acabam ficando muito mais ansiosas, muito mais deprimidas e não atinjam aquilo que elas chamam de felicidade. Existe esse ciclo, existe essa dificuldade hoje por conta de um meio ambiente que estimula tudo a recompensa muito rápida? Sim, e eu gostaria de lembrar o quão importante é uma atividade esportiva para te ajudar a perceber que nada é imediato, né? Nesse campo. Assim, um progresso mais permanente só é conquistado com o dia a dia, né? Eu tive algumas experiências na minha vida, desde arte marcial, né? Então, eu comecei a treinar Aikido quando eu tinha 12 anos de idade e fui bem até os meus 45 anos. Cheguei ao 5º grau faixa preta em Aikido, enfim. E eu acho que isso foi uma grande lição para a minha vida, de que as coisas realmente importantes, elas levam tempo. E que esse tempo pode ser acompanhado de prazer, né? Então, cada pequeno passo é uma pequena vitória que vai fazendo com que você perceba que está tendo um florescimento, um crescimento. Então, eu certamente recomendaria, principalmente para os pais que estão vendo que os seus filhos estão muito frustrados, né? Principalmente quando alguma coisa é dito um não, né? Talvez seja a hora de fazer com que eles comecem uma atividade esportiva. Seja lá qual for, pode ser um futebol, inclusive, né? Você vai aprender a chutar a bola, a fazer uma embaixadinha, a entender as regras, a respeitar, né? Trabalhar em grupo. Eu acho que isso tudo é muito importante.
Você sabe que quando eu falo da atividade física, do esporte na vida, principalmente do adolescente, mas serve para todo mundo, uma coisa que eu vejo de bonito, sabe o que é? É a derrota. A derrota é maravilhosa. Eu não gosto de perder, mas aquilo te ensina muito, né? Então você vai, sei lá, você tem um jogo e você perde. Não adianta você chorar, você querer mudar, aquilo não volta. Mas a beleza é saber que daqui uma semana, 2, sei lá quando, vai ter outra. E que para isso você vai ter que olhar, tentar acordar ali todo dia e fazer um pouquinho, tentar tirar o seu melhor, porque aí o resultado pode ser diferente. Então é uma lição de humildade, de aceitação, que eu acho que quem faz atividade física consegue perceber isso melhor na vida. Eu estou enganado ou eu sou um maluco? Se você é maluco, eu também sou. Eu acredito perfeitamente nisso e eu acho que as novas experiências que a gente se permite ter fazem com que a gente sempre se sinta aprendendo, crescendo e se tornando um ser humano melhor, né? Eu parei por uma questões até de coluna, tal, tem muita queda, né, arte marcial, comecei a surfar. Né? E tem sido uma descoberta incrível, né? Eu comecei a surfar já adulta, com 30 e poucos anos, agora eu tô com 56. Né? Eu só parei um pouco agora que eu operei o pé, mas é uma experiência incrível você perceber que mesmo nessa idade você pode aprender e pode ter uma sensação de estar completamente mergulhado naquele momento, né? Eu acho que isso é uma das coisas também que o esporte nos traz. Se fala tanto em mindfulness, estar no momento presente, mas não tem outra maneira de você estar se não for no momento presente quando você está numa atividade esportiva. Isso que você falou é muito verdade. A gente fala muito de saúde física, saúde mental, mindfulness. E eu costumo falar, quando você está numa piscina nadando, no seu caso numa prancha surfando, eu numa quadra de tênis ali, você está lá, você não está com o seu celular, você não está falando com ninguém, você está ali. Não é possível que isso não traga um benefício para a sua cabeça. Sim. Né? Bom, Elisa, adorei. Fica aqui uma dica para vocês. Eu vou, com certeza, ler esse livro. Sou um fã do seu trabalho. Quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado, Elisa. Eu que agradeço a oportunidade e espero que você possa continuar levando toda essa mensagem de bem-estar, de viver bem por muitos e muitos anos. Obrigado, viu? Gente, a gente está chegando no final do Viva Bem de hoje e eu tenho certeza que você curtiu esse papo. Saúde mental é fundamental. E olha, não fica numa caixinha. Como esse programa também não pode ficar numa caixinha, ele já está lá no YouTube da Jovem Pan News e você pode curtir e compartilhar com aquelas pessoas que você gosta. E também ouvir a qualquer momento no Spotify. E nunca se esqueça, compartilhe com quem você gosta. Semana que vem eu estou de volta e a gente tem um encontro marcado. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.